Olá, eu sou Kátia Silva, personal trainer, e hoje eu estou dando início a uma série de vídeos onde estarei passando exercícios de mobilidade e estabilidade articular. Lembro a vocês que se inscrevam no canal e acione o sininho para estar recebendo novas notificações de vídeo. Nós vamos conversar um pouco sobre mobilidade e estabilidade. O que seria mobilidade? Mobilidade é a capacidade que o nosso corpo tem de fazer movimentos em pequenas ou grandes amplitudes, tá? E que não haja nenhuma restrição nesse movimento. Por exemplo, no agachamento, você tem todo um padrão de movimento excelente. Você agacha a fundo, né? Bem a fundo. Você tem mobilidade de tornozelo, né? Você tem o joelho bem estável, o quadril bem móvel. Então, você consegue fazer esse movimento com padrão bastante bom, né? Mas digamos que você sofra um acidente e que você tenha que imobilizar, né, o pé. E com o passar do tempo, quando você volta, você vê que perdeu um pouco do movimento que você tinha de tornozelo, né? Aquela amplitude que você tinha no tornozelo, você já não tem. Por quê? Porque você ficou imobilizado por um tempo, né? O que acontece? Quando você vai fazer o movimento de agachamento e o seu tornozelo, ele perdeu um pouco da amplitude, né, daquele movimento, quando você vai fazer o agachamento, você percebe que não consegue fazer naquele padrão de movimento de antes. Por quê? Porque você perdeu um pouco de amplitude do movimento de tornozelo, né? Então, por isso você tem que passar pelo fisioterapeuta, depois você vem para o educador físico, para ele poder fortalecer. Então, com o tempo, você vai trabalhando para voltar aquele movimento de antes. Então, aquela amplitude que você tinha, né, no tornozelo. Enquanto isso, você começa a compensar, porque você não tem aquela amplitude, então já tem um certo grau de dificuldade aí de movimento, né? E a estabilidade, podemos dizer que é a capacidade de uma articulação suportar cargas, tá? Como assim, Kátia? As nossas articulações, elas são compostas por várias estruturas. Então, nós temos o osso, nós temos músculo, nós temos os tendões, nós temos os ligamentos. Então, ela é um conjunto. Quando a gente fala de estabilidade, a gente fala de força, tá? Eu preciso ter uma articulação, todas essas estruturas trabalhando em equilíbrio, né? Todas fortificadas, né? Estáveis. Então, quando você coloca o peso sobre aquela articulação, ela tem o equilíbrio, a força de estabilizar aquele movimento, né? Aquela carga que você está tendo, ela é forte, ela de suportar. Então, essa é a diferença de mobilidade e estabilidade. Então, a mobilidade você precisa de uma amplitude para estar trabalhando o movimento, né? Enquanto a estabilidade você precisa de fortalecer, equilibrar essa articulação, tá certo? Espero que eu tenha ajudado você e não deixa de dar um like, certinho, pessoal? E até o próximo vídeo dessa série de estabilidade e mobilidade.